Paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Peço desculpa aos irmãos aí que ontem eu tinha gravado um vídeo, mas deu uma chuva, um vento, eu acho que andou afetando a internet e não consegui enviar, né, o vídeo. Mas daí, como já estava gravado, meus irmãos, e Deus me deu o direcionamento de postar o mesmo vídeo de ontem, amém? Que eu não consegui, postei hoje de manhã, amém? Mas estamos de volta aí, para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? E a palavra de hoje é Marcos, capítulo 6, versículo 47 em diante, amém? Marcos capítulo 6, versículo 47 em diante. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andando sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, o que Deus quer falar para você, que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus que anda sobre as águas, sobre o mar. Ele é o Deus que cessa as ondas, o vento. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus poderoso. Amém? E porque você está nos caminhos do Senhor com o coração endurecido como os discípulos? Porque você ainda não crê que Deus pode mudar a sua vida, a sua história, se Ele pode todas as coisas? Meus irmãos, se você for ler a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus é poderoso no princípio, no meio, no fim, e será eternamente. Mas para isso, meus irmãos, para que nossa bênção venha chegar nessa terra, diante do cenário, né, meus irmãos, que está o mundo, temos que acreditar. Por que está escrito na palavra do Senhor que muitos esfriarão na fé? E é o que está acontecendo. Muitos estão se esfriando. Por quê? Porque está aumentando os acontecimentos que está escrito na palavra. Muitos estão mais preocupados nas guerras, nas tragédias, nas coisas negativas do mundo, do que olhar para Deus, do que olhar para Cristo. Amém? Muitos estão mais preocupados em coisas materiais da terra do que na palavra, do que em Deus. Acreditar que nossa vida não é aqui, mas sim lá no reino, a salvação eterna. Meus irmãos, temos, mesmo no meio das tribulações, acreditar
que Deus é poderoso, que Deus está conosco. Não é fácil? Não é, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Como é bom adorar a Deus, né, no sossego, na paz, na bonança, né? Como é delicioso, né? Como muitos adoram a Deus quando está na beleza, né, no bem bom, né, as contas em dias. Mas também tem que ser bom, meus irmãos, na hora das tempestades, na hora da guerra, na hora da dificuldade, na hora da dor de perder um ente querido, temos que adorar a Deus por mais difícil que seja. Temos que estar com a nossa fé, a nossa mente ligada em Deus, por mais difícil que seja para nós. Meus irmãos, nós temos que estar em busca do quê? Da salvação eterna. Porque Jesus já está nas portas. Os sinais estão no mundo. Mas o que temos que fazer é parar de olhar as guerras, parar de olhar as enchentes, parar, não ignorar, mas parar de colocar na nossa mente, meus irmãos. Porque isso que está acontecendo no mundo está escrito na palavra do Senhor. Amém? Tragédias virão, rumores de guerra, guerra para tudo quanto é lado, nação contra nação, filho matando pai e mãe por causa de dinheiro, pai matando filho por causa de dinheiro, de droga, de desobediência. Você pode ver que o que está escrito na palavra do Senhor, né, é uma mudança radical. Hoje em dia é difícil ver uma família que reúne numa mesa, né, para almoçar, para jantar. Um é na sala, na televisão, o outro é no quarto, no computador, o outro é no celular. Então, o que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. Amém? Meus irmãos, mas o que Deus está falando aqui é para você, independente do seu cenário. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Eu sei que não é fácil acreditar na palavra do Senhor e no próprio Deus, no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da escassez. É difícil, porque eu já passei por isso. Ai, se não fosse Deus na minha vida. Ai, se não fosse a mão do Senhor segurando as minhas mãos para me manter eu firme, eu não estaria, meus irmãos. Porque além da dificuldade, além da tribulação, das dores que eu estava passando, ainda tinha a vontade da carne, que é o pior de todos. E depois ainda tinha investida de Satanás na minha vida, porque ele queria me tirar de tudo quanto é jeito da presença de Deus. Não é fácil. Mas também eu estou aqui para dizer para você que não é difícil. Se você depositar a sua fé em Deus, você vai vencer. No meio dessa guerra, no meio desses temporal, dessas enchentes. Você pode ter perdido tudo, mas você está respirando. Então creia em Deus. Acredite, por mais impossível que seja o seu cenário. Creia em Deus, se apegue com Deus. Não seja como muitos fariseus que acreditam na palavra, mas não acreditam em milagres. Não acredita em Jesus Cristo. Não seja esse. Amém? Meus irmãos, tem mais outra coisa que o Espírito Santo está falando aqui, que hoje eu postei uma mensagem, porque eu sempre posto palavras positivas. Amém? Eu procuro postar palavras positivas. Amém? E não negativas. Porque de negatividade o mundo já está cheio. Amém? E teve um comentário lá, que mais uma babaquice, uma coisa assim, eu nem me lembro porque eu não dou trela para esses comentários. É assim, é um fariseu que não crê mais em Jesus.
Ele prefere estar murmurando, ele prefere estar reclamando do que receber e tomar posse de uma palavra positiva para a vida dele. Amém? Todos aqueles que falam assim, heresia, aquela coisa, isso é heresia, é para ganhar coisa, é nada, meus irmãos. Recebe, toma posse, você não vai pagar nada. Você só tem a ganhar de receber palavras positivas. Amém? Para a sua vida. Se eu colocar lá que Deus está abençoando sua casa, seu lar, a sua vida, recebe, toma posse, fala em voz alta para o mundo espiritual ouvir. Para você vir colocar palavras positivas na sua vida. Amém? Eu não estou postando para te enganar, eu não estou postando para iludir a sua fé. Eu posto o que Deus me manda. Amém? Sem fé, meus irmãos, não agrada a Deus. Por isso que tem muitos como estaca, paralisados, não sai, não anda, não vai. Muitos estão assim, meus irmãos, na presença de Deus, mas estão como toco. Não anda, não flui, porque não acredita mais. Não tem mais em Deus, que Ele é poderoso. Lê a palavra do Senhor, mas só sabe falar palavras negativas, murmurar que não está dando certo, que não vai dar certo. Coloque palavras positivas. Comece a acreditar. Amoleça o seu coração diante de Deus que é poderoso e Ele está na sua vida. Meus irmãos, você serve um Deus poderoso. Você pode ver que Deus é poderoso no início da palavra da Bíblia e no fim. Ele vai continuar depois. Deus é poderoso para mudar a sua vida. Deus é poderoso para andar sobre as águas. Deus é poderoso para acalmar as tempestades da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas para isso você tem que crer. Você tem que perseverar nos caminhos do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, não é de qualquer jeito que Deus vai te abençoar. Meus irmãos, temos que crer mais na palavra do Senhor. Temos que acreditar mais em Deus. Por isso que muitos estão se esfriando, porque não sabem esperar. Não tem mais paciência de esperar em Deus. Muitos, meus irmãos, está um dia de receber uma benção e já está pensando em desistir. Perde a benção, perde todo o esforço, todo o caminho que fez, retrocede. Acaba não ganhando a benção terrena e ainda perde a salvação eterna. Meus irmãos, vigia para você não começar como esses fariseus, que só sabe murmurar, mais uma, porque não acredita mais em Deus, meus irmãos. Afasta de pessoas negativas da sua vida. Afasta de pessoas que só falam negatividade. Minha vida tá uma merda, minha vida tá não sei o que, desculpa a palavra. Minha vida não sei o que, não, minha vida tá boa. Afasta dessas pessoas. São pessoas que atraem negatividade. Meus irmãos, creia em Deus. Creia na palavra do Senhor. Se Ele falou que vai te abençoar, não fique olhando o cenário, a tempestade, não fique olhando as guerras que estão no mundo. Porque a terra está toda descontrolada, mas o céu não. O reino de Deus está no seu devido lugar, porque Deus é poderoso. Coloque o seu olhar, a sua visão em Deus. Coloque o seu coração, a sua fé em Deus. Creia na palavra do Senhor, porque Ele é o Deus do início, do meio e do fim e eternamente. Amém? Meus irmãos, creia na palavra, porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, esse é o Deus que ressuscita, esse é o Deus que cura leproso,
Esse é o Deus que transforma a vida de famílias. Pessoas que estão no mundo, sai da bebida, sai da droga, porque a mão de Deus é poderosa para transformar. Meus irmãos, eu era um perdido no mundo, eu era um morto, espiritualmente falando, pois Deus colocou a mão sobre mim. Olha eu aqui, meus irmãos. Meus irmãos, eu sou prova viva. E não estou falando para me se engrandecer, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Amém? Porque a honra é dele, a glória é dele e o poder é dele, meus irmãos. Eu só sou um servo do Senhor obedecendo. Então creia na palavra do Senhor. Porque tem bênção chegando para pessoas aqui no canal. Tem bênção chegando para a sua vida, transformação. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar que Deus está na sua vida, mesmo que as dificuldades estão batendo na sua porta. Você tem que crer. Você tem que acreditar que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar aquela pessoa que está no mundo, que Deus vai transformar aquele filho que está perdido. Meus irmãos, creia, porque Deus tem bênção para pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Mas para isso você precisa crer, perseverar nos caminhos do Senhor e continuar orando, buscando a Deus, mas crendo que vai mudar. Acreditar que Deus vai pôr a mão. Acreditar que Deus vai chegar no seu barco. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Creia em Deus e na palavra do Senhor. Porque a palavra dele é santa. A palavra dele é poderosa. Amém? Creia no Deus que você serve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar sua casa, sua vida, sua família. Amém?